Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então, vamos ler o que está escrito. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 7, nós vamos ler. Assim que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a ferida, e ele recuperou a saúde. Amém? Essa passagem, ela relata o quanto Deus é fiel na vida daqueles que são fiéis. Amém? Na vida daqueles que são fiéis, Deus será sempre fiel. Mas aqui nessa passagem, nesse momento, vai relatar o início de um dos momentos mais tristes da história de Israel. Você crê que Deus ele vai falar com você? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Pai eterno, nós entramos na Tua presença com cânticos de adoração e cremos pela fé, ó Pai, que a oração que aqui foi feita foi respondida pelo Senhor em nossa vida. Mas, meu Deus, para nós, o que mais importa é ser orientado por Ti. A nossa maior necessidade, Pai, é ouvirmos e sermos direcionados pelo Senhor para não cometermos erros, para não vacilarmos na nossa fé. E é por isso, meu Deus, que a Tua palavra ela foi aberta e nós cremos, meu Deus, que o Senhor fala, que o Senhor revela, principalmente através da Tua palavra. Então toma cada vida aqui presente, cada pessoa que está aqui, e fale com profundidade, ó Deus, com cada pessoa nesta hora, cada pessoa, meu Deus, que veio para a Tua casa para ouvir a Tua voz. Então, meu Deus, não esconda a Tua face, não esconda o Teu ruído, a Tua voz dos nossos ouvidos, ó Deus, mas fale conosco profundamente, para que nós, meu Deus, venhamos tomar posse, meu Pai, da Tua palavra, de um tempo novo, para que o Teu reino avance e toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode assentar-se, mas façam silêncio, porque eu vou tentar explicar para você que existem coisas que
Deus ele faz e que nós não aceitamos, mas Deus ele sempre faz o de melhor, amado. Ainda que você esteja passando por um momento difícil aqui nessa noite, entenda o seguinte: Deus está fazendo o melhor para todos nós. Diga para quem está do teu lado assim: Deus está fazendo o melhor para você. Amém? E essa passagem aqui que nós lemos, ela é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, amado. Porque vai mostrar a fidelidade de Deus, que vale a pena andar com retidão, com tranquilidade, andar com alegria perante Deus, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Só que assim como eu disse, nessa mesma passagem, que aparentemente só tem notícia boa, aqui se iniciou o período mais difícil da história de Israel. Não houve período como esse que se iniciou nesse dia. O rei Ezequias, ele foi o melhor rei que Judá ele já teve. A cidade de Judá, ela foi muito abençoada com as obras, com a visão que o rei Ezequias ele tinha, porque ele era um homem acima do seu tempo. Ele conseguia enxergar coisas que ele podia edificar na cidade, que não seriam para benfeitoria própria, mas para benfeitoria de toda a nação. E embora ele começou a reinar com 25 anos, ainda teoricamente jovem, Ezequias ele vai ter êxito no seu reinado em tudo aquilo que ele fez. E o segredo que Ezequias ele tinha não era experiência de vida, não era bons conselheiros à sua volta, mas o segredo do sucesso do reinado de Ezequias era a confiança que ele tinha em Deus. Diz aqui, no capítulo 18, volta um pouquinho aí, 2 Reis, capítulo 18, no versículo de número 5, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, olha, 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, ou seja, ele foi o melhor, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Ezequias, por causa da confiança que ele tinha em Deus, em tudo que ele fez, em todas as decisões, tudo que ele pensava em fazer, não era como as pessoas hoje, elas fazem, tomam decisões movidas pela sua própria experiência de vida, ou pela sua própria, pelos seus próprios sentimentos. Não. Tudo que ele vai fazer, ele vai confiar no Senhor, a ponto de comparar todos os reis que foram antes dele em Judá e todos os depois, que não se encontrou rei igual a Ezequias. A confiança em Deus, ela é garantia de sucesso em qualquer área das nossas vidas. Amém? Diga a confiança em Deus. Diga, a confiança em Deus é garantia de sucesso em qualquer área da minha vida. Amém? E Deus, ele vai cumprir, porque Ezequias, ele é tão fiel a Deus, que Deus, ele vai fazer com que todos os problemas que Ezequias enfrentou e todas as batalhas que se levantaram contra ele, Deus deu a vitória para Ezequias. E nós podemos citar
da grande batalha, do grande problema que ele vai enfrentar, justamente contra o rei da Síria, que ele não quis servi-lo. O rei da Síria, ele vai sitiar a cidade de Judá, e ali vai prender todo o povo de Judá ali, que era uma cidade mais alta, vai fechar os muros da cidade, vai fechar a água dela, a ponto da cidade de Judá ninguém entrava e ninguém saía, comida não entrava ali dentro, água não entrava ali dentro. E o rei Ezequias ali, ele ainda por cima vai ser afrontado por Senaqueribe, que vai mandar ali um dos seus eunucos, chamado Rabissaqué, que vai chegar na frente do muro da cidade de Judá e vai começar a gritar para Ezequias sair. E Ezequias, ele não saiu naquele momento, mas saiu algum dos seus criados. E esse homem, chamado Rabissaqué, ele vai dizer: olha, vocês que estão aí dentro, em breve vão estar comendo as próprias fezes e bebendo da sua própria urina. E começou a afrontar e dizendo que acabaria com todos eles. E o rei Ezequias ali dentro, não foi aquela situação que ia mudar a confiança dele no Senhor, porque às vezes, amados, dependendo da circunstância que passamos, a confiança em Deus ela muda. Tem problemas que estão ali mais fáceis, você confia em Deus, mas quando o inimigo começa a te afrontar, você começa a não confiar mais no Senhor. E assim a vida de muitas pessoas que hoje estão afastadas de Deus, porque um grande problema se levantou. Mas o rei Ezequias, ele não vai mudar o seu conceito, que Deus ele pode mudar todas as coisas, que Deus ele pode mudar histórias. Então, diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías vai estar ali com ele. E quando ele começa a orar a Deus, o rei Ezequias ele vai dizer: Senhor, o inimigo ele é grande, mas os nossos olhos estão em ti, Senhor. O problema é gigantesco, a dificuldade é terrível, o inimigo está afrontando, mas os nossos olhos estão em ti. E diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías vai dizer para ele assim: olha, não temas o que pode fazer o rei da Síria contra vocês, porque assim diz o Senhor: com eles está o braço da carne, mas com vocês está o braço do Deus Todo-Poderoso. O inimigo pode ser grande, mas o nosso Deus, ele é maior. E assim, resumidamente, diz a palavra do Senhor que Deus ele deu a vitória para Ezequias, para que ele vencesse aquela batalha e tivesse aquele grande triunfo. Deus ele é assim, amados. Quando você continua confiando nele em todos os momentos, ele te honrará. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que depois dessa grande vitória, passou algum tempo, diz a palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 20, no versículo 1, que apareceu nele uma enfermidade mortal. Diz aqui, ó, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E essa expressão enfermidade mortal, ela aparece na Bíblia no mesmo contexto quando Jó ele foi ferido. Jó ele foi ferido de uma enfermidade mortal. Era uma doença para a morte. Só que como Deus ele colocou o limite, Jó ele não morreria. Porque Deus ele falou: olha, você pode tocar na pele dele, mas não toca no seu coração. E enquanto o coração está batendo, há vida. A pessoa pode ter morte cerebral se o coração não for tocado. Nenhum médico nessa terra tem autorização, se não for pela família, para desligar os aparelhos e a pessoa morrer. Então Deus ele colocou limite lá em Jó, mas aqui ele não colocou limite. E diz aqui, uma enfermidade mortal veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Deus ele não colocou limite para a morte na vida de Ezequias. Ele com certeza morreria. Aquela enfermidade viria para matar ele mesmo. Só que o profeta Isaías, quando ele chega ali falando com ele, ele vai dizer para Ezequias que Deus tinha uma última missão para ele. E essa última missão que Deus ele vai dar para Ezequias é uma missão muito difícil. Eu acho que é a missão mais difícil que ele vai ter. E que essa missão que ele recebeu, todos nós, amados, todos nós que estamos aqui, recebemos de Deus também. Por que você acha que Deus ele salvou você do pecado, das tribulações, das mazelas da vida, das vergonhas, te tirou do pó, do fundo do poço? Por que você acha que Deus ele te tirou? Mas ele deu a mesma missão. E essa missão aqui, ó, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Viu? Você que está aqui, certamente você vai morrer. Eu não sei o dia, mas certamente você vai morrer. Não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se daqui a um mês, se daqui a um ano, se daqui a 10 anos. Mas Jesus, quando ele nos salva, ele, em outras palavras, ele diz para nós: põe a tua casa em ordem. Certamente você sairá dessa terra. E é o exemplo que nós deixamos é que faz com que o futuro de uma nação seja mudado. Diz aqui que quando ele recebeu essa notícia que ele morreria e não viveria, o rei Ezequias ele estava com a minha idade, 39 anos, servindo ao Senhor, e ele vai tomar uma atitude aqui nos versículos 2 e 3, quando Deus falou através do profeta Isaías que ele morreria e não viveria. Diz aqui, ó: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Aqui, amados, está narrando que Ezequias, ele pegou o seu rosto, deve ter colocado o braço assim, e virou para a parede e começou a falar com Deus. Ele começou a falar com o Senhor. Isso narra que está acontecendo aqui na terra. Mas no mundo espiritual, sabe o que Ezequias está fazendo? Ele está pegando uma balança e colocando entre ele e Deus. E está mostrando para Deus que a vida dele inteira foi andar na presença de Deus. Ele começou a colocar ali os pontos fortes que ele havia feito perante o Senhor, como ele descansou em Deus em todo o tempo. Ele começou a falar com Deus: Senhor, eu tenho andado na tua presença, eu tenho andado com retidão. Meu Deus, eu não me desviei o meu pé nem da direita e na esquerda, todos os estatutos, pode procurar. O Senhor conhece a minha vida, procura as minhas falhas e coloca do lado. E Deus não encontra, porque Ezequias, todas as leis que Moisés ele ordenou, ele obedeceu. Tudo que desagradava a Deus, desagradava Ezequias também. Então, quando ele mostra para Deus essa fidelidade, o quanto ele descansou no Senhor, vai se cumprir na vida dele o que está escrito lá no Salmo de número 37, versículo 4, que diz assim: descansa-te no Senhor, que ele realizará o que deseja o teu coração. E o que Ezequias ele quer no coração dele? Viver mais. Ele está colocando essa oração e Deus está sondando. E Ezequias, ele quer viver mais. No fundo, ele pensa: eu sou muito novo ainda não tenho descendência, não tenho gerações. Eu quero viver mais. E Deus
quando ele ouve essa oração, aquela oração foi tão poderosa que diz aqui que Isaías ele não estava nem na metade da cidade de Judá, ele tem que voltar para trás. Diz aqui no versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu quero abrir uma aspas aqui dizendo, olha, a pessoa que anda na presença de Deus com retidão, não pensa que Deus ele se esquece dela, não. Ele ouve a tua oração. Ele vê as tuas lágrimas, o teu choro. Ele é Deus na tua vida. Amém? Diz aqui, ó. Eis que eu te curarei. E ao terceiro dia, você vai subir na casa do Senhor. Ó, eu vou te curar, você vai ficar 3 dias de repouso. E no terceiro dia, em agradecimento, você vai conseguir fazer aquilo que você mais gosta, que é estar na casa de Deus, que é estar na casa do Senhor. Olha que maravilha, a oração dele foi tão maravilhosa que Deus lhe respondeu rapidamente. E meus irmãos, quando você anda na presença de Deus com retidão, com sinceridade, vale a pena sim você renunciar ao pecado, você renunciar às coisas erradas, porque quando uma pessoa assim ora, o Deus Todo-Poderoso ele ouve, e quando ele ouve, ele envia a resposta, ele traz a transformação, ele levanta a pessoa para que o nome dele seja glorificado. Amém? E eu creio que você ainda vai glorificar muito a Deus. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, Deus ele te dará motivos para sorrir em nome de Jesus. Amém? E aí diz a palavra do Senhor, no versículos 6 e 7, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Ó, é livramento que não acaba mais. A ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo. Tomaram-na e a puseram sobre a ferida, sobre a úlcera. E ele recuperou a saúde. E a úlcera, amados, é uma ferida que não sara. Aquele machucado que a pessoa ela tenta passar pomada, ela tenta passar ervas, ela tenta colocar uma faixa, ela dá ponto, o ponto se rompe, ali tem uma úlcera. E ela pode acontecer tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora do corpo da pessoa. Tem pessoas que chegam e falam, pastor, não, tem tal pessoa que está passando, está com uma ferida que não tem jeito. E aí você vai lá e ora e Deus ele faz o milagre. Mas por quê? Porque Deus ele vai além da medicina. A ferida era para matar ele mesmo. Mas Deus, que é o autor da vida, foi lá e curou esse homem. Olha que bênção. Olha que maravilha. Pensa bem. Mais 15 anos Deus vai dar para Ezequias. Pastor, mas 15 anos é muito pouco. Pergunta para quem está morrendo se ela quer mais um dia de vida. Ela, na hora, ela falou, o quê? Mais um dia? Ah, maravilha, eu vou sair daqui, eu tenho que pegar e resolver algumas coisas, algumas pendências, eu tenho que dar um jeito. 15 anos é muito tempo para quem está morrendo, meus irmãos. Vai num CTI, vai num UTI para você ver. Se falar com a pessoa, você quer 1 hora de vida bem vivida, a pessoa fala, eu quero. Deixa eu sair daqui, eu quero sair desses aparelhos. A pessoa ela quer. Então Deus está dando longevidade para esse homem, mais 15 anos de vida. Pastor, mas eu até agora eu não entendi, porque o Senhor falou que a história era bonita e eu estou vendo que é. Mas por que começou aqui um dos períodos mais tristes de Israel? É pelo seguinte fato. Porque quando Deus ele dá mais 15 anos, ele não mudou a missão. A missão continuava a mesma. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. A missão continuava. E o que Ezequias ele fez?
Ele tinha uma missão para cumprir, mas ele tinha mais anos de vida. Não vou resolver isso agora, não. Vou me divertir um pouco. Passei por um mau bocado. Vamos fazer uma festa. Ao invés de arrumar a casa, ele foi cuidar dos próprios interesses. Ao invés de colocar a vida certa na presença do Senhor, chamar a casa dele e começar a passar o bastão para a próxima geração, ele começou a valorizar mais a si mesmo do que ao Deus que deu a vida para ele. E ele vai cometer um erro grotesco, porque ele vai receber ali uma preocupação do rei da Babilônia, que vai mandar o seu filho Medoraque Baladã para fazer uma visita ali para Ezequias e vai dizer para ele: ô rei Ezequias, fiquei sabendo que você estava doente, né? Eu estava mesmo, eu passei por um mau bocado, estava quase com o pé na cova. Mas agora eu estou bom, estou melhor do que antes. Estou vendendo saúde. Olha a cicatriz para você ver, está até sumindo aqui. A ferida estava grande, saindo para fora, um monte de pus. Aí tentava de tudo quanto é jeito, mas agora pode bater em cima que está tudo certo. E aí o rei Ezequias, mas obrigado pela preocupação. Você conhece aqui o reino de Judá? Não conheço não. Isso o rei da Babilônia, o príncipe da Babilônia. É como se você convidasse o inimigo para entrar dentro da sua casa. Só que ao invés de convidar somente para entrar e ficar da porta ali para fora, obrigado e some daqui. Não. Ele fala: entra na minha casa. Entra aqui que eu quero te mostrar algumas coisas aqui. Olha como que Deus me ama. Olha o tanto de tesouro que tem aqui na casa do tesouro. Aí eles entravam lá dentro, aquele monte de ouro, prata. E o inimigo só olhando, só vendo o que tinha, só observando. Olha, vem cá para você ver os meus aposentos, tudo que eu tenho. E foi mostrando de fora a fora todo o reino. E a palavra do Senhor ela vai dizer: de forma que nada ficou oculto aos olhos do príncipe da Babilônia. Ele mostrou tudo o que ele tinha para quem não podia mostrar. E tem pessoas, amados, na nossa vida, que você precisa colocar limites. Que você não leva para dentro da sua casa. Eu falava com alguns irmãos, eu sempre gosto de dar esse ensinamento, que o inimigo ele não entra na casa de alguém por conta própria. Ele entra pela porta da frente. As pessoas convidam o mal para entrar. Aquela cervejinha que a pessoa ela toma, ela não chega voando assim no ar. 2 garrafas de cerveja vai voando e bate lá na sua porta, não. Ela entra por alguém. Alguém leva ela para dentro da sua casa. O mal ele é convidado para entrar. E quando é convidado para entrar, o inimigo ele sabe de tudo que tem dentro da sua casa. E quando Isaías ele vai ver que esse príncipe da Babilônia estava indo embora, ele vai chegar e vai chamar Ezequias e vai dizer para ele assim: olha, versículo de número 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: quem foi aqueles homens? O que eles disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. E aí, na hora que ele disse isso, que ele cometeu essa falha, na mesma hora, o Espírito de Deus tomou a vida de Isaías para dizer isso aqui, ó. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Está dizendo, vai pegar os seus filhos e vão castrá-los.
vai levar tudo que tem, assim diz o Senhor. Esse tempo vai chegar. E qual que é a de Ezequias? Se ele é um homem de oração, o que ele poderia ter feito nesse momento, quando aconteceu esse erro? Porque errar todo mundo erra. Ele poderia muito bem ter ido lá, pegado e colocado a mão sobre a parede, invocado a Deus, colocado a balança diante do Senhor e falado com Deus: Senhor, eu errei. Me ajuda nos meus erros, me ajuda nas minhas falhas, porque se eu tive ousadia para colocar uma balança perante o Senhor quando eu estou certo, eu tenho que ter humildade para colocar quando eu estou errado também. Só que o problema é o seguinte: as pessoas elas têm facilidade e ousadia para dizer para Deus quando estão firmes espiritualmente. Quando você está firme, cultuando, ceiando, você gosta de chegar na presença de Deus quase com o pé na porta, de tanta ousadia, sem às vezes até reverência, sem chamar Deus de santo. Quando você está passando por um momento bom, pessoas são assim, mas na hora que começa a vacilar, não tem humildade para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou errando. Eu estou sentindo que vai dar ruim, vai dar problema, porque eu já não estou sentindo mais a tua presença como eu sentia antes. Eu já estou faltando tanto de cultos, quanto eu vou menos do que eu falto mais do que eu vou na tua casa. Tem alguma coisa errada, Senhor? Me ajuda. O Senhor ouviu meu clamor lá atrás, o Senhor me resgatou das mãos dos inimigos, me levanta hoje, Senhor, me perdoa desse mal, livra-me da mão da Babilônia. Será que Deus não poderia livrá-lo? Sim ou não, igreja? Mas sabe qual que foi a atitude de Ezequias? Ele pegou e falou: o quê? Essa palavra é boa. Deus falando: vou destruir o povo. Olha o que ele vai dizer, versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Será que ele não está entendendo? Mas não, olha o que ele pensa. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Não é problema meu. Eu só tenho 15 anos. Eu só tenho 15 anos. Se o inimigo vai vir, não vai vir agora. Para que eu vou me estressar? Para que eu vou me preocupar lá na frente o que vai acontecer? Ele que poderia ter orado, aberto o coração, rasgado as vestes diante de Deus. Ele está dizendo que o que vai acontecer vai ser até bom. E, amados, a gente vê, às vezes, pessoas torcendo contra a própria nação, até torcendo contra o próprio país, contra a própria igreja, contra o próprio povo de Deus. Aqueles que podem interceder não querem, porque não é problema deles. Jesus está voltando. Quem ficar, ficou. Quem sobrar, sobrou. Claro que nós temos que ter essa visão mesmo no céu, nas coisas que são de cima. Mas aqui Ezequias, ele está vivendo os dias dele regaladamente. Imagino se ele ostentou mais. Imagino se ele viajou mais. Porque minha vida está acabando, 15 anos. O relógio está vindo ao contrário contra a minha vida. Quando estiver chegando perto, para mim está tudo bem. Passou 3 anos que ele ficou doente, que Deus sarou ele. Ele vai ter a notícia que vai ser pai. E ele vai colocar o nome de Manassés. E o nome Manassés, ele quer dizer, Deus apagou o passado de sofrimento. Mas nesse caso, Deus, ele vai trazer a palavra dele de sofrimento através da vida de Manassés. Porque Manassés, ele vai ser o pior rei de Judá, o mais endemoniado de todos. Diz aqui, para você ter uma ideia, em 2 Reis 21, diz a palavra do Senhor assim, eu vou ler a partir do versículo de número 1 até o 9, para você entender
como que esse homem era endemoniado sem estar exagerando. Eu não estou usando uma hipérbole aqui. Eu estou dizendo o básico. Diz assim, ó, 2 Reis 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá, e fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Esse homem é terrível. Ele é mau. E foi assim durante todo o seu reinado, 55 anos, e somente no final que ele vai ter ali uma mudança. Mas imagina o tanto que esse povo sofreu. Imagina só, quando esse homem começou a fazer coisas ruins perante o Senhor, e toda vez, amado, que você faz coisas ruins, preste atenção aqui, tem consequência. Deus perdoa, mas a colheita, ela vem. Amém? Ah, pastor, eu matei. Matou? Deus perdoa? Perdoa. Mas deixa eu chamar a polícia para você. Teu lugar não é aqui agora, teu lugar é na cadeia. A consequência vem. Da lei do retorno, dessa ninguém escapa, amado. E as consequências vão acontecer porque Manassés, Deus ele vai punir ele tanto que ele vai ser todo enganchado, eles vão vir com ganchos e vão colocar nos braços, no queixo de Manassés. Depois você pode terminar de ler, você vai entender, só para resumir, para a gente concluir. Esse homem ele vai se arrepender, mas a consequência virá. E quer ver uma coisa triste? Porque Isaías ele vai dizer: o que você fez, Ezequias? O que você fez? Você trouxe o inimigo para dentro da sua casa? Então assim diz o Senhor: tudo que você tem vai ser levado. Tudo que você possui vai ser roubado. E todos os filhos de Israel, eles vão ser castrados e levados para trabalhar na Babilônia. Alguns não serão, mas muitos serão. E aí, amados, diz aqui ó, em Jeremias 15, no versículo 1 e no versículo, até o versículo 4, Jeremias ele é um intercessor. Alguns falam que ele era um profeta chorão, mas como é que não chora sobre Jerusalém? Até Jesus chorou. Diz aqui em Jeremias 15, no versículo 1, que Deus está avisando, ó, aquilo que eu disse lá para Ezequias vai acontecer. E aí diz aqui a palavra do Senhor que o tempo chegou, não era problema de Ezequias, mas passou a ser problema de Israel. Diz aqui em Jeremias 15, versículo 1, olha o que Deus ele vai dizer. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Tanto Moisés quanto Samuel foram os maiores intercessores do povo de Deus. Moisés ele vai se colocar diante de Deus ali no deserto. Samuel se colocou diante de Deus pelo povo várias vezes, e Deus está dizendo: ainda que os dois estivessem juntos, com as mãos estendidas, orando a mim, eu não atenderia. E aí diz aqui no versículo 2:
Quando te perguntarem, para onde iremos? Para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome. E o que é para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para o arrastarem e com as aves do céu e as feras do campo para os devorarem e destruírem. E preste atenção no versículo 4. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. O tempo passou, Manassés morreu, mas a colheita está chegando. Aquilo que foi feito lá atrás vai reverberando, vai prosperar uma hora. Sabe aonde que foi gerado o cativeiro babilônio? Dentro da casa de Ezequias. No momento que ele está melhor, o cativeiro babilônico, ele foi gerado dentro da casa dele. Porque Deus falou assim, arruma a tua casa, e ele não arrumou. Conserta a tua vida, e ele não consertou. Filhos aprendem com exemplos. Se você não conserta a tua casa através da tua vida, seus filhos vão ser semelhantes ao que você é. Ezequias não estava nem aí, não. Falou que vai vir sofrimento, eu não estou nem aí. Não chamava os filhos para conversar e falar, filhos, ô Manassés, deixa eu te contar uma história. Está vendo aqui o muro da cidade de Judá? Nós só estamos vivos, primeiramente porque Deus deu mais anos para o papai, mas era para nós termos morrido há mais tempo. A dificuldade que nós passamos, Deus ouviu a nossa oração, nós só estamos de pé por causa de Deus. Sirva esse Deus, ame esse Deus. Só que não, Ezequias estava preocupado com ele, ensoberbeceu o coração. E Manassés, ele não teve um exemplo dentro de casa de servidor de Deus. Ele não conheceu o Ezequias, melhor rei de Judá. Mas talvez ele deve ter conhecido o Ezequias que queria viver as vaidades da vida. E aí eu quero pregar essa palavra para você, amado, para dizer que a nossa negligência hoje vai afetar as gerações futuras. A sua negligência como pai e mãe em não arrumar a sua casa, em não consertar a sua vida com Deus, vai gerar problemas para a sociedade futura. Você vê que os mais antigos, mesmo com menos recursos, eram mais cristãos do que os da geração passada. A geração passada parece que é mais cristã que a geração de hoje. E a geração do futuro? Seu filho fica no celular o dia inteiro. Não tem intimidade com Deus, não tem crianças, não tem jovens sendo batizados com o Espírito Santo porque não está buscando. Você não conseguiu arrumar a sua casa. Se você não arruma a sua casa, imagina o evangelho que vai chegar lá na frente. A Holanda, em 1960, era um país cristão. Hoje, até se fuma maconha dentro das igrejas em Amsterdã. Até boteco fizeram, porque o povo não vai na igreja. Tem um espaço aqui, vamos fazer aqui um auditório, fazer uma peça teatral. E aqui a gente põe um bar, tem igrejas que tem bares dentro. Imagina a Inglaterra, de tantos homens de Deus que saíram dali, hoje menos de 3% da população, 3 não, 4% da população, ela frequenta igreja na Inglaterra. Porque as igrejas fecharam e viraram templos muçulmanos. Outras fecharam e não voltaram nunca mais. Mas por quê? Teve uma geração que não arrumou a casa. Que não se preocupou. O quê? Eu tenho que preocupar nisso, amado. É um tempo oportuno. Nós vamos viver aí um período de eleição. As escolhas que você faz hoje dizendo, eu não estou nem aí,
vão atrapalhar gerações futuras. Atrapalhar gerações futuras. A sua bandeira eu não sei. Não existe cristão de esquerda, amado. Porque quem vai contra a Bíblia não vai contra Deus. Imagina só, o povo, Manassés, ele conseguiu perverter uma nação inteira. Tirou os ídolos da casa de Ezequias. Ele volta com os ídolos para dentro da casa. Nos montes tinham postes ídolos que se colocavam imagens para fazer sacrifícios. Ele falou, não, vou voltar com eles para lá. Tudo isso para ativar a ira de Deus. Você precisa rever conceitos, porque pode afetar a geração futura. Afetar lá na frente. Você pode votar em quem você quiser. Biblicamente não tem. Como que você vai apoiar aborto, amado? E defender essa bandeira? Não tem como. Como que você vai apoiar quem rouba? Você pode votar em qualquer um, voto é seu. Mas biblicamente você precisa pensar na geração que virá. Ah, pastor, eu já estou velho mesmo. Cheio de cãibra. Com as veias tudo rebentada das pernas. Eu não sei não, eu não vivo muito tempo não. Tudo bem. Mas pensa em quem virá depois de você. Porque o maior período de desgraça de Israel, que levaram tudo, entraram na casa de Deus, levaram tudo que tinha. Começou porque um rei ouviu assim, arruma a tua casa, conserta a tua casa, arruma a tua família, conserta o teu lar. E ele falou, o quê? Isso não é problema meu, não. Você vai vendo hoje aí ideologias que são completamente contra a palavra de Deus, amigo. Eu não quero entrar nesse assunto, até porque eu não gosto, mas é oportuno dizer isso. Você precisa ver, conhecer quem que você vota, o passado dessa pessoa, quem que você coloca para te representar. Eu sei que você não vai encontrar suprassumo de felicidade nas suas escolhas, porque errar todo mundo erra, Ezequias errou. Mas olha para a futura geração, para os seus pequenininhos, e pensa se você quer ver sua filha entrando num banheiro com um homem lá dentro. Pensa nisso. A negligência, ela faz com que a pessoa ela comprometa a próxima geração. Alguém disse assim, que Davi, ele ganhou o mundo e perdeu a sua família. Noé ganhou a sua família e perdeu o mundo. Mas será que Deus, ele não quer que a gente salve o mundo com a nossa família? Mudando a nossa família, mudando o nosso lar, ensinando valores cristãos dentro da nossa casa, pegando mais pesado com os nossos filhos, fazendo com que eles se comprometam a buscar a Deus, porque nós somos assim, nós não estamos aqui trazendo os nossos filhos, amado, para ficar na escolinha da igreja, não. É para crescer na casa de Deus. Amém? Porque se você não consertar a sua vida com Deus, não adianta. Filho aprende com exemplo. Você quer, filho, vai para a igreja. Você não vai. Filho, ora. Você não ora. Filho, seja dizimista. Você não é. Como que você vai ensinar uma nação? Aí vai virar o Manassés. Misericórdia, mas pode ser que vire um Manassés. A vergonha do reino. Faz 18, vira vergonha da casa, como diz a Bíblia. Você está arrumando a tua casa? Como é que está a tua casa? Está um bagunção? Está ali, opa, está um bagunção. Mas eu vou começar a arrumar a minha casa. Começa, meus irmãos. Você com certeza morrerás ou Jesus ele nos levarás. Mas a tua casa, a tua família, ela também tem um lugar no coração de Deus. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda a igreja se coloque de pé.
Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. É igual eu falei com vocês no começo. Lá em casa hoje foi dia de reunião de família. Eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. Antes de arrumar a bagunça do quarto, tenta arrumar a bagunça daquele que é o dono do quarto. Seja humilde. Seja franco com Deus. Ou você talvez diz assim, pastor, mas sou eu sozinho. Graças a Deus essa palavra não é para mim, não é? Arruma a sua vida para você ver, não. O que vai acontecer? Longe de mim, viu, amados, interferir. Mas a Bíblia, ela que nos molda, ela que nos direciona. É ela quem nos mostra o caminho que nos leva para junto de Deus. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui e fazer como Ezequias ele fez na casa dele, no reino dele. Foi viver a vida dele e deixou de arrumar a casa, arrumar o reino. Não estou dizendo que eu estou morrendo. Ô pastor, você fez algum exame? Ô meu irmão, fica tranquilo quanto a isso. Mas eu falo, é porque se eu não falar isso com você, eu estou fazendo igual o Ezequias ele fez, isso não é problema meu. Cada um cuida de si, cada um cuida da sua casa, o problema é deles, os filhos são deles, é eles que fazem o que quiser. Não, então para que ter pastor na igreja? Deus tira então logo de uma vez. Se a pessoa lá pensar desse jeito, ela está gerando ruína nas gerações futuras, dentro da casa dela, dentro do lar dela. Pensa nisso, reflita. Eu quero orar por vocês, quero orar por todos vocês, porque para arrumar a casa, precisa-se ter sabedoria. Nós não podemos ser homens de Deus que fracassam nos lares, que são bênçãos na igreja, mas fora da igreja não conseguem ter a mesma conduta, não. Nós vemos isso acontecer com Ezequias, com o profeta Samuel. Samuel ele vai falar assim, ó, em tudo eu fui bem, em todas as coisas. Desde que eu nasci eu ando na presença do Senhor, desde a minha juventude. Eu julguei, eu aconselhei, eu orei por vocês. Pode puxar minha ficha. Não tem nada debaixo do tapete. Não tem conversa paralela. Não tem fofocas. Não tem nada disso na minha vida. Samuel ele vai dizer isso. Passou um tempo, eles falam, olha, mas nós queremos um rei porque seus filhos, Samuel, seus filhos, eles não andam diante do Senhor. Eles são avarentos. Eles são corruptos. Samuel, ele era uma bênção diante de Deus, mas não arrumou a casa dele. A negligência sua hoje, ela afeta o seu futuro. Ou você acha que a dificuldade de uma nação, ela nasce da noite para o dia? Foi gerada lá atrás, ó, quando alguém disse assim, não é problema meu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. E o Senhor, meu Deus, falou com muita profundidade. Falou com muita propriedade com todos nós. E, meu Deus, eu já comecei a praticar
Eu já comecei a ver mudança dentro do meu lar. Vai nos dando sabedoria, Pai, dando sabedoria para esse irmão que está aqui, para essa irmã, para esse casal que criaram, que o Senhor permitiu que tivesse filhos para criar, que Ele instrua os seus filhos a amar o Senhor. Meu Deus, que o Senhor aqui nessa noite visite, meu Deus, esse casal que quer ter filhos, mas que eles venham arrumar a casa deles, o relacionamento deles. Ou essa pessoa, meu Deus, que se separou, que está criando os filhos sozinha, sozinho. Meu Deus, vai dando sabedoria para que essa palavra, ela seja, meu Pai querido, um divisor de águas, não somente no lar dessa pessoa, mas nesta geração, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, esteja alcançando o lar dessa pessoa, que ela consiga, meu Deus, gastar tempo não com seus deleites, porque hoje, meu Deus, substitui a educação com presentes. Os pais que não conseguem ficar tanto tempo com os filhos, vão dando presentes, celulares, vão dando coisas, meu Pai, para tentar substituir aquilo que é insubstituível, o arrumar da casa, Pai. Nos dê força, Pai, para gastarmos tempo dentro do nosso lar, gastarmos tempo, meu Pai, com a nossa vida com o Senhor. Aquele que estava aqui pecando, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vencer o pecado de estimação, aquele que é doméstico, aquele que a pessoa está lutando contra ele. Ajuda-nos a vencer, Pai. Em nome de Jesus, para que nós venhamos ser exemplos, para que não somente os de dentro da nossa casa, mas aqueles que estão fora dela, quando vem a nossa vida arrumada perante Deus, essa pessoa ela entenda que o Senhor, meu Pai querido, não é uma invenção, muito pelo contrário, que o Senhor pode ser até invisível, mas real. Em nome de Jesus, ó Deus, toma, meu Pai, a vida de cada pessoa aqui presente, dê-nos sabedoria para fazer as melhores escolhas. Meu Deus, nós vamos viver agora um período eleitoral, Pai, e o Senhor sabe muito bem que não é essa a intenção aqui na igreja nós não temos candidatos, aqui na igreja nós temos filhos e filhas do Senhor, mas, meu Deus, nos instrua como os teus filhos a fazer as melhores escolhas para os nossos filhos. Nos dê a mentalidade do Senhor, porque, meu Pai, eu tenho certeza que esse ano está acontecendo uma batalha espiritual. Tem principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais, tentando, meu Deus, agir novamente. Mas, meu Deus, a tua palavra mesmo, ela diz que agindo no Senhor ninguém pode impedir. Nós escolhemos confiar como Ezequias confiou. A batalha ela é muito grande, ó Pai, mas os nossos olhos, eles continuam em Ti. A confiança ela continua vindo do alto para todos nós. A sabedoria que precisamos, ela vem do alto para nós. E é por isso, meu Deus, que nós te agradecemos, te glorificamos e te bendizemos. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.